Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao Corém Sem Fronteiras. Na semana de hoje, a gente tem uma convidada especial, super querida, que aceitou estar com a gente hoje para falar de um assunto super importante, que é o Dezembro Vermelho e as infecções sexualmente transmissíveis. Então, é a enfermeira Ana Luísa Grischek. Ela é livre docente, professora associada do Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da USP, coordenadora do mestrado profissional em atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde. E é ela, né, com esse currículo denso e intenso, que vem trazer aí para a gente as informações sobre o Dezembro Vermelho e as ISTs. Ana, seja muito bem-vinda ao Porém Sem Fronteiras. Muito obrigada, Érica. É um prazer estar aqui para falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis e o Dezembro Vermelho. É um prazer sempre estar falando para a enfermagem, para os profissionais da enfermagem. Então, eu acho que é uma situação bastante importante e preocupante, a situação que nós vivemos. Nós sabemos que vivemos essa situação atual da pandemia, né, pelo SARS-CoV-2, causador da Covid-19, da doença Covid-19, mas nós, enquanto profissionais da enfermagem, devemos nos preocupar muitíssimo com as infecções. Eu vou pedir para a Natália, que está finalizando a graduação em enfermagem, nossa aluna querida, Natália Afonso, que ela, por favor, comece a passar os nossos slides. Natália, pode passar, Natália, o próximo. E agora, deixe-me ver, aí eu acredito que já estamos em infecções sexualmente transmissíveis já. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, né, que as infecções sexualmente transmissíveis, e nela nós temos aí algumas doenças bastante importantes, como a sífilis adquirida, como a sífilis congênita, a sífilis na gestação, e também muito preocupante, outra doença muito preocupante, que é a AIDS, as infecções sexualmente transmissíveis, elas são causadas por vírus, bactérias ou outros organismos, né? E, normalmente, elas são doenças de transmissão sexual, né, que pode se dar por relações sexuais orais, vaginais, anais, sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão também pode ocorrer por via vertical, que é a transmissão que ocorre da mãe para a criança durante a gestação, o parto e a amamentação, E o que ocorre? Essa transmissão, ela se dá através do contato de mucosas ou pele não íntegra com secreções corporais contaminadas e também com sangue, não é? O tratamento, né? Nós vamos ver que o tratamento, ele vai propiciar uma melhor interromper a cadeia de transmissão dessas infecções. E o atendimento, o diagnóstico e o tratamento são gratuitos nos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Então, hoje a gente vê um recrudescimento, não é, de muitas infecções sexualmente transmissíveis. Nós vemos uma situação para a sífilis bastante preocupante e eu vou dar ênfase principalmente à sífilis, que é uma infecção sexualmente transmissível. Então, com relação à terminologia, vocês vão ver que até algum tempo atrás, até mais ou menos uns 2 anos atrás, nós nos referíamos às infecções sexualmente transmissíveis como doenças sexualmente transmissíveis. Só que hoje nós temos uma terminologia muito mais correta. Por quê? Por que hoje nós chamamos de infecções sexualmente transmissíveis? Porque eu posso estar com uma infecção, né? A possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas. Então, não é preciso que a pessoa esteja doente, ou seja, muitas vezes nós temos um quadro e nós nem nos apercebemos disso, né?
E isso ocorre muito com as infecções sexualmente transmissíveis. Então, daí que o termo passou a ser infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, você pode ter o vírus que causa uma determinada infecção sexualmente transmissível, você pode ter a bactéria que causa essa infecção, você pode estar com um quadro que é imperceptível, você pode não estar efetivamente doente, ou seja, você pode não estar apresentando sinais e sintomas, e mesmo assim você pode estar transmitindo essa infecção sexualmente transmissível. As infecções sexualmente transmissíveis, elas são consideradas um problema de saúde pública e elas estão entre as patologias transmissíveis mais comuns, afetando a saúde e a vida das pessoas em todo o mundo, né? Então, elas têm uma magnitude importante quando nós falamos em saúde coletiva, quando nós falamos em saúde pública, né? Ela tem um impacto direto sobre a saúde reprodutiva e infantil, né? Então, essas infecções sexualmente transmissíveis, elas podem levar a quadros de infertilidade e complicações na gravidez e no parto, e elas também podem ser responsáveis pela morte fetal e agravos à saúde da criança. Então, na realidade, elas significam patologias, né, que nós chamamos de uma morbidade bastante expressiva. Elas podem causar morte do feto, elas podem causar infertilidade, né? E nós temos também um impacto indireto na facilitação da transmissão sexual do vírus da imunodeficiência adquirida, da imunodeficiência humana. Ou seja, normalmente as infecções sexualmente transmissíveis, elas são uma porta de entrada para o vírus da AIDS. Ou seja, elas, além de toda essa complexidade, de toda essa morbidade que eu falei, elas também têm esse agravante. Próxima, por favor, Natália. Bom, então eu trago aqui alguns dados das infecções sexualmente transmissíveis, né? Nós vamos ver que em maio de 2016, a Assembleia Mundial de Saúde adotou uma estratégia, e nessa estratégia, né, do setor global de saúde, o que ficou, digamos assim, o que ficou pactuado para os anos de 2016 a 2021, né? Nós estamos aqui hoje vivendo o ano de 2020. O que foi pactuado, né? Então, em primeiro lugar, essa estratégia, ela inclui a expansão de intervenções e serviços baseados em evidência para controlar as ISTs e diminuir seu impacto como problema de saúde pública até 2030, né? Ela definiu metas para redução na incidência de gonorreia, que, como vocês bem sabem, é uma infecção sexualmente transmissível, e sífilis em adultos, e recomendou a realização de levantamento de incidências globais de infecções sexualmente transmissíveis até 2018. Então, houve um mapeamento, né, de como estavam as incidências dessas infecções, né? Qual era o número de infecções que eu tinha? Qual que era a magnitude do problema? Com base nos dados de prevalência de 2009 a 2016, a Organização Mundial da Saúde, incidentes de infecções sexualmente curáveis em 376,4 milhões, entre os quais, então vejam a magnitude, 376,4 milhões de casos entre 2009 e 2016, né? Dos quais, né, nós vamos ter 127,2 milhões, ou seja, 95%, né, nós vamos ter, né, de casos de clamídia, 86,9 milhões de casos de gonorreia,
156 milhões de casos de tricomoníase e 6,3 milhões de casos de sífilis. Então, vocês vejam que é um quantitativo enorme de casos de infecções sexualmente transmissíveis. Próxima, por favor, Natália, né? Então, nós temos aí uma quantidade muito expressiva de casos de infecções sexualmente transmissíveis, não é? Nós, como profissionais da área de enfermagem, nós temos que nos preocupar com isso, porque são vidas que se perdem, né? Numa situação em que essas doenças, que essas infecções sexualmente transmissíveis estejam realmente já mais avançadas. Nós vimos que são perdas de vidas infantis, principalmente quando nós temos casos de sífilis congênita. Nós vemos também que isso significa mulheres, né, que têm a sua possibilidade de reprodução diminuída ou inviabilizada. E como essas infecções sexualmente transmissíveis se manifestam? As principais manifestações clínicas são feridas, corrimentos e verrugas anogenitais. Nós temos também outros sintomas possíveis, às vezes dor pélvica, ardência ao urinar, lesões de pele e aumento de ínguas. Aparecem principalmente no órgão genital, mas podem surgir também em outras partes do corpo. Então, a gente sabe, por exemplo, que a sífilis, né, num estágio mais avançado, nós podemos ter lesões na palma das mãos, eventualmente lesões nos olhos, lesões na língua, né? E nós sabemos que essa situação, principalmente das lesões genitais, sabemos, por exemplo, que a sífilis, ela causa uma lesão genital única, que nós chamamos de cancro duro. Sabemos que a gonorreia pode conferir uma lesão genital. No caso das mulheres, essa lesão genital ainda é de mais difícil detecção. Então, vejam bem, as mulheres, né, nós temos aí mais um fator de vulnerabilidade acrescida, que é o fato de nós não conseguirmos visualizar com facilidade os nossos genitais. No sexo masculino, o homem, eventualmente, ele pode verificar com maior facilidade uma ferida no seu pênis. Para as mulheres, isso já é mais difícil, não é? Então, o que nós, profissionais de enfermagem, devemos estar orientando os nossos clientes, né, as pessoas que vivem no nosso território, né? Então, nós devemos orientar as pessoas para se observarem. O corpo deve ser observado a identificar uma infecção sexualmente transmissível no estágio inicial. Sempre que se perceber algum sinal ou algum sintoma desses todos que eu falei, deve-se procurar o serviço de saúde, independentemente de quando foi a última relação sexual. E quando indicado, sempre devemos também orientar essas pessoas para que avisem a sua parceria sexual, né? Sexualmente transmissíveis. A herpes genital, a sífilis, a gonorreia, a tricomoníase, a infecção pelo HIV, a infecção pelo papilomavírus humano, o HPV, né, que é uma infecção que nós temos vacina hoje em dia, oferecemos no Programa Nacional de Imunizações, gratuitamente nós oferecemos vacinas do papilomavírus, não é? A vacina do HPV, tanto para meninas como para meninos, é uma maneira de prevenirmos o câncer de colo de útero e é uma maneira de prevenirmos as infecções pelo HPV, as hepatites virais B e C. Então, próximo, por favor, Natália.
O que nós, equipe de enfermagem, devemos fazer? Profissionais de enfermagem devemos fazer? O porquê que é tão importante esse dezembro vermelho, não é? É um alerta de que as infecções sexualmente transmissíveis estão no nosso meio. É um alerta sobre a importância da utilização do preservativo feminino e masculino. É um alerta para que, ao menor sinal e sintoma, as pessoas procurem as unidades básicas de saúde, as pessoas procurem a atenção primária à saúde, né? Quando nós falamos em infecções sexualmente transmissíveis, nós estamos também falando de outra coisa muito importante, que é a vigilância epidemiológica. Não é? Então, quando eu detecto uma infecção sexualmente transmissível, eu tenho que avisar, né, os outros órgãos da vigilância epidemiológica, eu tenho que preencher a minha ficha de vigilância epidemiológica, no sentido de que as pessoas, né, os outros níveis de saúde, que não sejam apenas o nível da atenção primária à saúde, que esses níveis tenham conhecimento da incidência dessas doenças e que a gente possa, a partir deste conhecimento, pensar em políticas públicas voltadas para o controle das infecções sexualmente transmissíveis. Então, a vigilância epidemiológica, né, ela tem por objetivo a observação e análise permanente da situação epidemiológica das infecções sexualmente transmissíveis, do HIV, das hepatites virais e das co-infecções. E a vigilância epidemiológica, ela nos leva a uma articulação em um conjunto de ações destinadas à promoção, prevenção e recuperação da saúde. A vigilância epidemiológica, ela vai subsidiar com informações relevantes os processos de formulação, gestão e avaliação das políticas e ações públicas de importância estratégica. Então, se eu sei que hoje, no Brasil, eu tenho cada vez mais jovens com sífilis adquirida, porque os jovens eles têm tido relações sexuais sem preservativos, o que eu devo pensar? Em campanhas para levar esses jovens a utilizarem o preservativo nas relações sexuais. Se eu tenho tido cada vez mais gestantes com sífilis, principalmente gestantes também nessa fase de adolescentes, eu também devo levar informações que possam fazer com que esses adolescentes procurem ter relações sexuais protegidas. Então, é nesse sentido que eu tenho aí a vigilância epidemiológica das ISTs para pensar em políticas públicas para reverter essa situação. Próximo, por favor. Natália, próximo slide, por favor. Muito bem. Então, a vigilância epidemiológica das infecções sexualmente transmissíveis, nós vamos ver que nós temos aí quase a maioria das infecções sexualmente transmissíveis de grande valor epidemiológico, elas são de notificação compulsória já há algum tempo. A AIDS e a sífilis congênita, elas são de notificação compulsória desde 22 de dezembro de 1986, pela portaria 542, né? Então, essa preocupação, principalmente com essa criança que vai nascer, não é? A transmissão vertical do HIV também, ela é de notificação compulsória desde 4 de setembro de 2000, pela portaria 993. A sífilis em gestantes, ela é de notificação compulsória desde 14 de julho de 2005, né? Pela portaria número 33. A sífilis adquirida, ela vocês vejam que é alguma coisa
mais recente, ela é de notificação compulsória desde 31 de agosto de 2010, pela portaria 2472. Em 2014, pela portaria 1271, de 6 de junho, e a portaria 1984, de 12 de setembro, incluíram a infecção pelo HIV nas doenças, né, de notificação compulsória, né? E a síndrome do corrimento uretral masculino na lista nacional de doenças e agravos a serem monitorados por meio da estratégia de vigilância em unidade sentinela, respectivamente. Então, hoje, digamos assim, quase a maioria das infecções sexualmente transmissíveis de grande valor epidemiológico, elas são de notificação compulsória. Próxima, por favor, Natália. Então, o que temos a dizer, não é? A vigilância epidemiológica, não é? Das ISTs, nós temos tudo isso, né, no Guia de Vigilância em Saúde, não é? Nós temos estratégias e recomendações relacionadas às ações de vigilância epidemiológica das infecções sexualmente transmissíveis, do HIV e das hepatites virais, né? O Guia de Vigilância em Saúde é mais do que um instrumento de informação, né? Ele visa disseminar os procedimentos relativos aos fluxos, prazos, instrumentos. Ele também promove definições de casos suspeitos e confirmados, e ele também zela pelo funcionamento dos sistemas de informação em saúde, condutas, medidas de controle e demais diretrizes técnicas para operacionalização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Bom, o diagnóstico das ISTs, né? Nós já vimos que as infecções sexualmente transmissíveis, próxima, por favor, Nath. Nós já vimos que as infecções sexualmente transmissíveis ocorrem com alta frequência na população e tem múltiplas apresentações clínicas. Nós vimos isso, né? Então, quando, né, o que cabe aí para a equipe de enfermagem, né? Nós sabemos que nós podemos fazer, através de protocolos, a consulta de enfermagem, né? Isso é uma possibilidade para o profissional enfermeiro, né? E no que diz respeito ao diagnóstico das infecções sexualmente transmissíveis, são elementos essenciais: a anamnese, né, uma anamnese bem feita, procurar conhecer o histórico daquela pessoa que procura o serviço de atenção básica. A identificação das diferentes vulnerabilidades é importantíssimo. O exame físico deve ser realizado, ele deve ser realizado quando indicado, né? E se existe necessidade, nós devemos proceder à coleta de material biológico para a realização de testes laboratoriais ou rápidos. Eu falo aqui da realidade do município de São Paulo. Eu fui membro da coordenação do Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis e AIDS do município de São Paulo por mais de 14 anos. Tive, com grande orgulho, né, eu posso dizer a vocês que eu estive presente, né, e defendi a categoria de enfermagem durante todos os anos nessa coordenação, e fui uma profissional que estive envolvida com a abertura de praticamente 24 unidades, 24 serviços especializados em IST/AIDS no município de São Paulo. Ao longo desses anos que trabalhei lá, iniciei o meu trabalho envolvida nesse mistério, não é?
E no município de São Paulo, nós implantamos em várias unidades de DST AIDS, de IST AIDS hoje, não é IST AIDS, em várias unidades também da atenção primária, a abordagem sindrômica às infecções sexualmente transmissíveis. E essa abordagem sindrômica, ela se baseia nos aspectos clínicos para classificar os principais agentes etiológicos e definir o tratamento sem o apoio de testes laboratoriais ou rápidos, né? Ela, apesar de ser muito interessante, né? Porque você, a partir dos sinais e sintomas e a partir do protocolo, você já começa a tratar esse indivíduo, né? E sem isso, num primeiro momento, não é? Mas sempre depois, fazendo a coleta de material para realmente evidenciar se o diagnóstico feito mediante abordagem sindrômica foi correto ou não, né? Então, dessa forma, sempre que possível, os testes laboratoriais ou rápidos devem ser do diagnóstico, né? Além disso, sempre que disponíveis nos serviços, devem ser realizados exames para triagem de gonorreia, clamídia, sífilis, HIV e hepatites B e C. Ou seja, abordar que, a partir de sinais e sintomas, eu já posso presumir um diagnóstico de infecção sexualmente transmissível. Pelo protocolo, eu já posso instituir algum início de tratamento e eu colho exames e aí realmente verifico se efetivamente o diagnóstico que foi feito mediante abordagem sindrômica foi correto ou não, e se não tiver sido correto, eu posso instituir, inclusive, outras medicações por protocolos. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que a abordagem sindrômica é muito interessante e quero dizer também que as infecções sexualmente transmissíveis, elas devem ser tratadas o mais precocemente possível. Então, se você está aí hoje, agora, no norte, no nordeste, no sudeste, no sul, se você trabalha na atenção primária, à saúde, então o que é importante, colega, que faz parte da equipe de enfermagem? Nós devemos escutar essa queixa, nós devemos, de qualquer maneira, procurar acolher uma pessoa que traga queixas que apresente sinais ou sintomas de infecções sexualmente transmissíveis. Próximo, por favor, Natália. Então, é importante ressaltar que, mesmo que não haja sinais e sintomas, as ISTs podem estar presentes e ser, inclusive, transmissíveis, né? Ultimamente, o manejo das infecções sexualmente ultimamente, o manejo das infecções assintomáticas está se beneficiando de novas tecnologias diagnósticas, algumas já em uso, como os testes rápidos para a sífilis e para o HIV, além de outros, né? Então, às vezes a pessoa não está tendo sinais e sintomas, mas já está com a infecção sexualmente transmissível, já está com o micro-organismo causador dessas infecções, e é por isso que esses testes, principalmente os testes rápidos, eles são tão importantes, né? E aquilo que eu já falei para vocês anteriormente, o atendimento imediato das pessoas com infecções sexualmente transmissíveis e suas parcerias, isso significa uma finalidade curativa e visa a interrupção da cadeia de transmissão e a prevenção de outras infecções sexualmente transmissíveis e complicações decorrentes dessas infecções. A sinergia entre o diagnóstico precoce e o tratamento
adequado e oportuno do HIV, da sífilis e das hepatites virais durante a gravidez leva à prevenção da transmissão vertical, devendo ser valorizada em todos os níveis de atenção. Próximo, por favor. Como é a prevenção das ISTs? Nós sabemos que o uso da camisinha masculina ou feminina em todas as relações sexuais, orais, anais e vaginais é desejável. Esse é o método mais eficaz para evitar a transmissão das HIVs, das ISTs, do HIV/AIDS e das hepatites virais. Serve também para evitar a gravidez. A camisinha masculina ou feminina pode ser retirada gratuitamente nas unidades básicas de saúde. É importante ressaltar que existem vários métodos para evitar a gravidez. No entanto, o único método com eficácia para a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis é a camisinha masculina ou feminina. Orienta-se sempre que possível realizar dupla proteção, uso da camisinha e outro método anticoncepcional de escolha. Então, pessoal, para nós que militamos na atenção primária à saúde, nós precisamos sempre lembrar o seguinte, não é? Porque parece que a única coisa que importa são os métodos anticoncepcionais, não é? Mas não é o fato da mulher estar utilizando, por exemplo, pílulas anticoncepcionais, não significa que ela esteja protegida para as infecções sexualmente transmissíveis. Então, nós, da enfermagem, devemos sempre estar admoestando, devemos sempre estar orientando nosso público, nossos usuários. Próxima, por favor. Como é a prevenção das ISTs? Quem tem relação sexual desprotegida pode contrair uma infecção sexualmente transmissível. Não importa a idade, não importa estado civil, não importa classe social, não é? Não importa identidade de gênero, orientação sexual, credo ou religião. A pessoa pode estar aparentemente saudável, mas pode estar infectada por uma infecção sexualmente transmissível. Então, é aquela tal história que eu sempre falava. Qualquer um de nós pode ter a infecção pelo HIV, pode ter a infecção pela sífilis, ou seja, todos nós, seres humanos, estamos aí. Se temos relações sexuais, podemos ter infecções sexualmente transmissíveis, né? E o que é a prevenção combinada? Abrange o uso da camisinha masculina ou feminina, abrange ações de prevenção, diagnóstico e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, testagem para o HIV, sífilis e hepatites virais B e C. Também inclui a profilaxia pós-exposição ao HIV, a imunização para o HPV e hepatite B, a prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatite B, o tratamento antirretroviral para todas as pessoas, entre outros. Então, tudo isso engloba a prevenção. Próxima, por favor. Por que alertar as parcerias sexuais? Né? Então, não adianta eu falar em prevenção de infecções sexualmente transmissíveis se eu não falo em alertar as parcerias sexuais. O controle das infecções sexualmente transmissíveis, não ocorre somente com o tratamento de quem busca ajuda nos serviços de saúde. Para interromper a transmissão dessas infecções e evitar a reinfecção, é fundamental tratadas com orientação de um profissional de saúde. As parcerias sexuais devem ser alertadas sempre que uma IST for diagnosticada. É importante a informação sobre as formas de contágio,
o risco de infecção, a necessidade de atendimento em uma unidade básica de saúde, as medidas de prevenção e tratamento, né? Exemplo, a relação sexual com uso de camisinha masculina ou feminina, orientada. Por isso é tão importante que os parceiros sexuais sejam envolvidos, não é verdade? Por isso que na gestação, essa mulher deve ser testada no primeiro trimestre, no último trimestre, para verificar se ela tem alguma infecção sexualmente transmissível. Por isso que essa parceria sexual deve ser tratada, deve ser convidada a procurar atenção primária à saúde. Próximo, por favor. Tendo falado, então, tendo dado uma visão geral para vocês das infecções sexualmente transmissíveis, da situação em que nos encontramos, de como realizar o diagnóstico, de imediatamente, quando nós formos procurados na atenção primária à saúde, a gente procurar atender essa pessoa que tem queixa de infecção sexualmente transmissível, nem que seja para a gente abrir ali uma brecha naquela nossa, naquele nosso diário ali de atendimento, não é verdade? Porque muitas vezes, se a gente não atende ali, naquele momento, essa pessoa vai embora e a gente deixa de fazer esse diagnóstico, a gente deixa de tratá-la, não é? É uma coisa muito séria isso, muito sério. Eu vou dar destaque, então, para 2 infecções sexualmente transmissíveis, que eu considero, todas elas são problema de saúde pública, mas eu acho que nós vivenciamos um momento em que a sífilis, não é? Teve um recrudescimento enorme e é uma infecção sexualmente transmissível prevalente no nosso meio. Então, a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível curável e exclusiva do ser humano. Ela é causada por uma bactéria, né, uma bactéria que se chama Treponema pálido. Ela pode apresentar várias manifestações clínicas. Ela tem diferentes estágios, então nós temos a sífilis primária, secundária, latente e terciária, e nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior, né? Então, assim, é uma doença, é uma infecção sexualmente transmissível extremamente importante, e vocês vão ver o porquê, né? Então, a prevalência global da sífilis, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, é que ela está presente, né, em torno de 0,5%, né, dos seres humanos, com valores regionais variando de 0,1 para 1,6%, né, em homens e mulheres, né? A situação da sífilis no Brasil também é extremamente preocupante, né? Os números de casos da infecção são preocupantes e a infecção precisa ser controlada. Próximo, por favor, Natália. Então, eu trouxe para vocês aqui tudo que eu estou falando, vocês podem encontrar nos boletins do Ministério da Saúde, né? Por exemplo, esses dados eu encontrei no boletim epidemiológico de 2019, né? Então, o que nós percebemos? Que a sífilis adquirida teve sua taxa de detecção aumentada. Em 2017, nós tínhamos 59,1% de casos por 100 mil habitantes. Em 2018, nós já tivemos 75,8 casos por 100 mil habitantes. Em sífilis em gestantes, a taxa de detecção foi de 21,4 em mil nascidos vivos em 2018. A sífilis congênita, a taxa de incidência foi de 9,0% em mil nascidos vivos
e a taxa de mortalidade por sífilis congênita foi de 8,2% em 100 mil nascidos vivos em 2018. Então, não é possível que nós estejamos atualmente no Brasil com uma doença tão simples de ser detectada, de ser diagnosticada, com uma doença tão simples de ser tratada. Não é possível que ainda morram crianças com sífilis, gente. É um problema gravíssimo de saúde pública, né? Então, nós não podemos continuar tendo o que nós estamos tendo em termos de prevalência de sífilis, né? Então, entretanto, apesar do aumento de casos notificados, nenhuma unidade da federação apresentou taxa de incidência de sífilis congênita mais elevada que a taxa de detecção de sífilis em gestantes, o que pode refletir a melhora da notificação dos casos de sífilis em gestantes no país. Então, assim, pelo menos uma coisa positiva é o seguinte, é que pelo menos nós estamos notificando as nossas gestantes com sífilis, né? Quais são as estratégias de abrangência nacional para o controle da sífilis no país? Nós temos aí compra descentralizada e distribuição de insumos de diagnóstico e tratamento, testes rápidos, penicilina benzatina, desenvolvimento de instrumentos de disseminação de informação, instrumentalização de salas de situação, realização de campanhas nacionais de prevenção, né? E aí eu trago para vocês as formas de transmissão da sífilis, né? Através da relação sexual sem camisinha com uma pessoa infectada, e a outra forma de transmissão é a vertical, que a mãezinha passa para o seu bebê durante a gestação ou parto, né? E aí eu falo um pouco dos sinais e sintomas. Na sífilis primária, nós temos uma ferida, que é a sífilis ali que o indivíduo acabou de adquirir. Normalmente, o indivíduo tem uma ferida em órgão genital, geralmente essa ferida é única, né? E ela se dá no local de entrada da bactéria, que a gente já viu que é o treponema pálido, e essa ferida geralmente está em pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca ou outros locais da pele, né? É o que a gente chama de cancro, e é o que eu já disse para vocês anteriormente, né? No homem é muito mais no pênis, não é? Mas para a mulher é mais complicado, né? Essa ferida, ela aparece entre 10 e 90 dias após o contágio, e essa lesão é rica em treponemas pálidos. O que ocorre? Ocorre que normalmente essa lesão não dói, não coça, não arde, não tem pus, né? E ela pode estar acompanhada de íngua, que são aqueles caroços na virilha. E outra coisa muito ruim é que essa ferida desaparece sozinha, independentemente de tratamento. Próxima. A sífilis secundária, né, que é aquela que aparece entre 6 semanas e 6 meses do aparecimento, né, e muitas vezes nós já nem temos mais feridas, não é? Podem ocorrer manchas no corpo, que normalmente não coçam, incluindo manchas nas palmas das mãos e plantas dos pés, e essas lesões são ricas em bactérias. Pode ocorrer febre, mal-estar, dor de cabeça, ínguas pelo corpo. E a sífilis latente, né? Que já é aquela fase assintomática em que não aparecem sinais ou sintomas, não é? E essa fase ela é dividida em sífilis latente recente, menos de 2 anos, e sífilis latente tardia, mais de 2 anos de infecção. A duração é variável, podendo ser interrompida
pelo surgimento de sinais e sintomas de forma secundária ou terciária. Próximo, por favor. E a sífilis terciária, que pode surgir de 2 a 40 anos após o início da infecção, né? Então, vocês vejam aí, não é? E essa sífilis terciária costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar até a morte. Próxima. Então, é uma doença silenciosa, e por isso que nós devemos ter tanta preocupação. No caso de uma pessoa apresentar sinais e sintomas, a gente deve atender essa pessoa o mais rapidamente possível. Nós temos também a sífilis congênita, que é uma doença transmitida para a criança durante a gestação, né? E, portanto, por isso é importante fazer o teste para detectar a sífilis durante o pré-natal. E quando o resultado for positivo, tratar corretamente a mulher e sua parceria sexual para evitar a transmissão para o bebê. Recomenda-se que a gestante seja testada pelo menos em 3 momentos: no primeiro trimestre da gestação, no terceiro trimestre da gestação e no momento do parto ou em casos de aborto. Próxima. Quais são os sinais e sintomas da sífilis congênita, né? Esse bebezinho que nasceu com a sífilis. Pode se manifestar logo após o nascimento, durante ou após os primeiros 2 anos de vida da criança. São complicações da doença. Às vezes a mulher tem um aborto espontâneo, porque ela já estava, essa mulher, essa grávida, ela estava com sífilis na gestação e pode ter passado essa sífilis para o bebezinho, e muitas vezes a criança vem a falecer, né, esse bebê. Então a gente tem aborto, observamos abortos espontâneos, parto prematuro, má formação do feto, surdez, cegueira, deficiência mental ou morte ao nascer. O diagnóstico, nós devemos avaliar a história clínica e epidemiológica da mãe, o exame físico da criança e os resultados dos testes, incluindo os exames radiológicos e laboratoriais. Próxima, por favor. O tratamento da sífilis congênita deve ser iniciado o mais rapidamente possível com a penicilina benzatina, com medicamento capaz de prevenir a transmissão vertical. A parceria sexual também deverá ser testada e tratada para evitar a reinfecção da gestante. Então, o que eu quero dizer é, por isso é tão importante que essa mulher comece a realizar o seu pré-natal o mais precocemente possível. Por isso é tão importante que essa mulher faça os testes. Agora nós temos os testes rápidos para ver se essa mulher tem sífilis ou não, desde o primeiro trimestre de gestação. Por isso que é tão importante que a gente traga a parceria sexual para a unidade básica de saúde, que essa parceria sexual seja tratada também. E é o tratamento com uma droga, com uma medicação muito fácil de se dar, consegue curar a sífilis, que é a velha e boa benzetacil, a penicilina benzatina, adequado à gestante. O que a gente deve fazer? Administração de penicilina benzatina, início do tratamento até 30 dias antes do parto, esquema terapêutico de acordo com o estágio clínico da sífilis, respeito ao intervalo recomendado de doses. Próxima, por favor. Então, a sífilis congênita, ela pode ser prevenida com o uso correto e regular da camisinha feminina ou masculina. É uma medida importante de prevenção da sífilis, e o acompanhamento das gestantes e parcerias sexuais durante o pré-natal de qualidade contribui para o controle da sífilis congênita. Próxima, por favor.
Quais são os cuidados com a criança exposta à sífilis? A realização de um pré-natal de qualidade, o estabelecimento do tratamento adequado da gestante. Esse é o primeiríssimo lugar. Todas as crianças expostas a sífilis de mães que não foram tratadas ou receberam tratamento não adequado são submetidas a diversas intervenções, que incluem coleta de amostras de sangue, avaliação neurológica, raio-x de ossos longos, avaliação oftalmológica e audiológica, e muitas vezes a necessidade de internação prolongada, hospitalar, dessa criança que nasceu com sífilis congênita, para que ela receba a medicação, que é a penicilina benzatina, por sorinho. Próxima, por favor. E aqui, já terminando a nossa preleção, eu queria falar também um pouco para vocês sobre o HIV e sobre a AIDS, né? O HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, e esse vírus é causador da AIDS. Esse vírus ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T, CD4, né? E esse vírus, né, ele faz com que o DNA dessa célula seja alterado, e o que são os linfócitos CD4, né, e as células do nosso organismo, e ele começa, então, a fazer cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, ele rompe os linfócitos em busca de outros linfócitos para continuar a infecção. Próximo, por favor. Outra coisa muito importante, ter o HIV não é a mesma coisa que ter AIDS. O indivíduo pode estar com HIV e ainda não estar com a doença AIDS, né? Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. Entretanto, esses soropositivos podem transmitir o vírus a outras pessoas através de relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas, e também esse vírus, né, o HIV, ele pode ser transmitido de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação, quando não são tomadas as devidas providências. É sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações. Então, hoje a gente sabe, não é, que o teste do HIV deve ser oferecido para a gestante também no primeiro trimestre, terceiro trimestre, e se a mãezinha, se detecta que a mãezinha tem o HIV, ela já vai começar a receber medicamentos antirretrovirais para ela se tratar e para evitar de transmitir o HIV para o seu bebê, né? Próximo, por favor. Próximo, por favor. O HIV é um retrovírus classificado na subfamília dos Lentiviridae. E eles compartilham algumas propriedades comuns. Então, o HIV ele tem um período de incubação prolongado antes do surgimento dos sinais da doença, dos sintomas, infecção das células do sangue e do sistema nervoso e supressão do sistema imune. Próximo. A transmissão, né? Então, assim, vocês sabem, né, que se pega HIV através de relações sexuais desprotegidas, uso de seringa por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado, da mãe infectada para o seu filho, durante a gravidez, no parto e na amamentação. Por isso que as mãezinhas que são portadoras do HIV, elas não devem amamentar seus bebês. E existe toda uma política pública que garante leite artificial para as mãezinhas com HIV, né? E também nós podemos transmitir com o uso compartilhado
de instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. Próximos, né? Aqui se pega isso daqui, tudo foi muito bem disseminado, esses conhecimentos, não é? Então, suor ou lágrima, picada de inseto, aperto de mão, sabonete, toalhas, talheres, assim não se pega o HIV, não é? Próximo, por favor. O que a gente vê no Brasil atualmente, né? E já estou terminando, né? Que nós temos, então, no Brasil, né? Até 2019, nós tivemos diagnosticados em 41.909 casos novos de HIV, nós tivemos 37.308 casos de AIDS, nós tivemos uma taxa de detecção de 17,8 pacientes para 100 mil habitantes, e no período de 1980 a junho de 2020, nós tivemos 1.011.617 casos de AIDS detectados no país, né? Desde 2012, observa-se uma diminuição na taxa de detecção de AIDS no Brasil, né? Então, em 2012, nós tínhamos 21,9 casos para cada 100 mil habitantes. Em 2017, em 2019, nós tivemos 17,8 casos de AIDS para 100 mil habitantes. Então, nós tivemos um decréscimo de 2012 para 2019 de 18,7% de casos. Próximo, por favor. Então, de 2000 até junho de 2020, no Brasil, nós tivemos notificados 134.328 gestantes infectadas com HIV, das quais 8.312 no ano de 2019, com uma taxa de detecção de 2,8 casos por mil nascidos vivos. Também em 2019 foram registrados no SIM um total de 10.565 óbitos por causa básica de AIDS, com uma taxa de mortalidade padronizada de 4,1 casos para 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade padronizada sofreu entre 2014 e 2019. O que eu quero dizer para vocês é que nós temos uma situação com relação à AIDS no país um pouco mais controlada. Isso foi fruto do quê? De uma grande mobilização da sociedade, de uma resposta do Sistema Único de Saúde, né? Hoje nós temos um número maior de pessoas testadas, as pessoas, quando elas são testadas e elas realmente são portadoras do HIV, imediatamente elas começam a tomar os antirretrovirais, e isso tem oferecido para as pessoas vivendo com HIV/AIDS uma qualidade de vida melhor.